Olá pessoal, mais um vídeo para o nosso canal aqui Estudar Medicina no Uruguai. Para quem não me conhece, eu sou Ana Patrícia Nogueira, eu faço medicina na Faculdade de Medicina CLAI, aqui em Punta del Este, Maldonado, Uruguai. E hoje eu quero contar um pouco para vocês, porque inclusive eu recebi algumas perguntas no meu vídeo anterior sobre essa coisa do espanhol. Então, assim, as aulas são em espanhol, a gente pode entregar trabalho em português, a gente pode falar português, como é que é isso? Aqui funciona assim, algumas informações importantes. Primeiro, a Faculdade CLAI não exige que você tenha proficiência em espanhol. Mas eu já recebi uma informação de que existe uma possibilidade de isso mudar ao longo do tempo. Por enquanto, né, e agora nós estamos em maio de 2015, por enquanto você não precisa ter proficiência em espanhol. Você não precisa demonstrar que você tem proficiência em espanhol, né? Então, você não faz vestibular e você não precisa demonstrar essa proficiência. Agora, o que acontece é o seguinte. A maioria dos funcionários da CLAI, e aí, ou seja, eu digo assim, se você tiver alguma dúvida, você pode ligar na faculdade, você pode mandar e-mail, que eles vão falar com você em português ou vão te responder o e-mail em português, porque muitos deles falam português muito bem, porque aqui tem muito brasileiro, então é natural que isso aconteça. Mas é muito importante que você se prepare para falar em espanhol, ler em espanhol e, portanto, escrever em espanhol. Por quê? Porque as nossas aulas, obviamente, são em espanhol. E dá para entender? Dá para entender. Mesmo assim, se você nunca viu espanhol na sua vida, você nunca ouviu um buenos dias, dá para entender que é bom dia. Então, é tranquilo isso. O que aconteceu comigo? Quando eu resolvi vir para cá, eu me matriculei, conversei com um professor particular, na verdade, e aí eu fiz 3 meses de espanhol com ele, que foram muito importantes para eu conseguir entender a lógica gramatical do espanhol, que é bem que é bem diferente do português, e para compreender os conectivos. Então, o meu objetivo principal era conseguir escrever e falar. Porque entender, a gente entende mais ou menos bem. O problema é que eles falam muito rápido. É uma coisa que dá um desespero, assim, tipo... às vezes, eles não se entendem. Então, se você pega um uruguaio e coloca outro uruguaio para conversar, eles às vezes falam tão rápido que eles não conseguem se entender. Então, isso acontece. Mas, no meu caso, o que eu fiz? Qual foi o meu caminho? E aí eu tô contando pra vocês porque deu super certo. Eu então conversei com o professor e fiz 3 meses de espanhol com ele. Um professor só eu e ele. E a gente usou aqueles livros que se usam nos cursos aí no Brasil, né? Então aqueles livros... Ai, nem me lembro o nome do meu. Mas é aqueles livros que tem umas historinhas, né? Que você conversa e tal. E foi bom pra mim. Agora, existem alguns detalhes importantes. O primeiro detalhe é que o espanhol daqui, do Uruguai, ele tem algumas peculiaridades do espanhol da Espanha, do espanhol, inclusive, do nosso vizinho aqui, que é a Argentina. Então, tem algumas diferenças quando se fala, né? Diferenças... É como um sotaque, que aqui eles chamam de acento. Então, existe uma diferença e essa diferença é o que causa problemas pra gente entender muitas vezes. Mas isso não é um problema para você. Por que não é um problema para você? Porque não foi um problema para mim. E se não foi um problema para mim, não é para ninguém. Se deu tudo certo comigo, vai dar tudo certo com você. Agora, você não vai chegar aqui. Você pode chegar, mas você não vai fazer isso, né? Você não vai sair do Brasil e chegar aqui para assistir aula na faculdade de medicina sem saber
o mínimo de espanhol. Meu, não faz isso. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque logo na primeira semana, a primeira semana de aula, ela é uma semana de muita interação. Então, nas primeiras semanas, você não consegue entender muito o que os professores dizem, assim, como que eu posso explicar? Você entende. Mas se eu tirasse uma foto minha na sala, eu estaria assim, porque eu tentava ouvir. Mentira, eu não estaria assim, eu estaria assim, ó. Porque eu tentava ouvir e tentava fazer uma leitura labial do que a pessoa estava dizendo, porque ele realmente é o momento que a gente... É o primeiro contato que a gente tem com a língua. Então, claro que existem algumas dificuldades. Mas, nas primeiras semanas de aula, isso é uma estratégia da faculdade. Os professores que dão aula pra gente falam um espanhol bem claro e bem devagar. Bem devagar. E existe também uma orientação que todos os alunos que apresentam trabalhos lá na frente, durante esses primeiros dias, falem devagar. Então, você consegue entender. Agora, existe o caminho do sucesso. Eu consegui entender porque porque eu estudei um pouquinho, né, com esses 3 meses com esse professor, e nem foi tanto assim, gente, nem foi uma coisa assim, nossa, fez toda a diferença. Não, foi bom, foi bem tranquilo. Mas aí depois eu comecei a dar umas lidas, né, uma estudada em alguns livros, e aí eu queria apresentar esses livros para vocês como sugestão, né? Então, o primeiro livro é esse aqui, Nuevo Expansión. Esse livro é um livro que se usa no ensino médio, até onde eu sei, no Brasil. Então, ele é um livro interessante. Por que eu faço a sugestão dele? Primeiro porque é um livro que não é caro, né? Ele é um livro que a gente usa no segundo grau, né? Assim, não sei nem se chama segundo grau, né? Porque eu não sei se vocês se lembram, né? Eu já me formei há 10 anos em Direito, então eu sou advogada há 10 anos, o que significa dizer que o meu segundo grau eu saí há 15 anos atrás, né? Porque foram 5 anos de faculdade, mais 10 anos de formado. Então tem 15 anos que eu não sei bem como as coisas se passam no segundo grau no Brasil, mas me falaram que esse aqui é o livro que se usa. E é um livro ótimo, porque você consegue pegar toda a base do espanhol nele. Eu li todo o livro? Não li. Não li todo, não fiz todos os exercícios, mas é um livro interessante porque ele tem muitos textos. Nos textos existem conectivos que ligam uma frase a outra de maneira muito clara, que é o que você precisa quando você vai fazer uma prova, né? Então, por isso ele foi muito bom. E, além disso, tem muitas informações culturais aqui, tem inclusive um capítulo que fala sobre o Uruguai, e é muito legal. Então, você já aproveita e já conhece, né, um pouco o Uruguai. Então, essa é a minha sugestão. A minha outra sugestão é... então, esses dois aqui, deixa eu contar pra vocês. Os meus livros, eu tenho um costume de escrever muito quando eu leio. Então, eu leio e faço um esquema e eu faço isso no próprio livro. Só que para não sujar o meu livro, eu tirei uma cópia. Então, o meu livro original, na verdade, está na minha mudança, que ainda está em Brasília, que ainda não chegou aqui. E que eu não sei quando vai chegar, né? Mas, por enquanto, a gente vai se virando. Então, a minha segunda sugestão é um livro que se chama Como Escrever Tudo em Espanhol. Eu não sei se vai dar pra ver direito porque tem a luz, mas eu vou colocar uma foto dele. Muito bem. Esse livro, ele vai te ajudar a fazer frases e vai te dar a base para você ligar uma oração com a outra. Porque é assim que a gente faz, né? Para fazer as provas escritas, para fazer texto. Então, ele é um livro que me ajudou muito. E o outro livro, que foi fantástico para mim, chama-se Diferenças de Usos Gramaticales. Sim, o título está em espanhol, né? Então, eu vou ler em espanhol. Diferencias de usos gramaticales entre espanhol e português. Bueno, já estava falando em espanhol.
Isso acontece. E só tem 1 mês e meio que eu tô aqui. Esse livro aqui, ele é muito interessante porque ele faz, como o título já diz, né? Ele faz essa diferença. Então, a gente tem uma gramática no português e a gramática do espanhol é bem diferente, assim. Na verdade, é muito, muito diferente. E aí é ótimo, porque são 2 extremos. Então, você consegue entender melhor e bem mais rápido. E a minha outra dica, que essa eu acho que é de ouro. Essa eu acho que é de ouro. A minha outra dica é a seguinte. Vocês sabem, acho que eu falei no vídeo passado, que antes de eu começar a fazer medicina aqui, que eu comecei tem 1 mês e meio, antes de eu começar a fazer medicina aqui, eu fiz 1 ano de biomedicina em Brasília. E aí eu estudei bastante anatomia no meu primeiro semestre. E aí eu acabei virando monitora de anatomia, porque eu passei na prova. Só tinha uma vaga. E aí eu passei na prova. E aí eu virei monitora de anatomia no UniCeub, que foi onde eu fiz biomedicina. E eu tava um pouco nesse processo de vir pro Uruguai, né, já. Quando foi em setembro, meu marido esteve aqui e aí ele me comprou um livro de anatomia em espanhol, que é muito legal. Então, a minha sugestão é assim, ó. Anatomia é uma matéria que vai comer seu cérebro. Vocês entendem quando eu digo que vai comer o cérebro? Anatomia e bioquímica são 2 matérias que vão comer o seu cérebro. Vai por mim. Para você evitar que o seu cérebro seja comido por essas 2 matérias, você precisa estudá-las antes de começar a fazer a faculdade. É uma sugestão. Se não der, não tem problema. Depois você vai ter que estudar um pouquinho mais. Porque, claro, existe uma dinâmica, né, da aula. Existe uma lógica na aula de anatomia. Você entende a estrutura, você entende a função e depois você tem que dar os nominhos. Então, assim, espanhol, a anatomia em espanhol, ela é bem parecida com a anatomia em português. Então, em relação a isso, você vai ter 0 problema, porque os nomes são muito, muito parecidos, né? Tem algumas coisinhas, assim, alguns detalhezinhos, mas os nomes são bem parecidos de uma maneira geral. Então, a minha sugestão é a seguinte. Esse livro aqui é o meu livro de cabeceira. É Anatomia com Orientação Clínica. Esse livro é do Moore. É muito bom. Por quê? Esse livro aqui, ele é um livro texto e um atlas ao mesmo tempo. Então, qual é o problema de você estudar por um livro que não é assim? Quando você estuda só por um atlas, você vai abrir o livro e vão ter milhares de estruturas com seus nominhos, sem que haja uma explicação. A pessoa abraça o livro, né? Porque é meu livro de cabeceira, né? Então, quando você estuda num atlas, não existem explicações sobre aquelas estruturas que você está aprendendo, que você está decorando. Aprendendo, né? Decorando também o nome. Então, fica um pouco solto, assim. Quando você estuda por um livro-texto e por um atlas ao mesmo tempo, você consegue entender onde aquela estrutura está dentro de um sistema muito maior, o que ela faz. E quando você aprende a função, é mais fácil você lembrar do nome, porque daí você faz associações. Como dizia uma professora minha, o nome tem que servir para alguma coisa. Então, por isso que eu faço a sugestão que vocês, se puderem, comprem um livro de anatomia em espanhol. Em Brasília eu sei que tem, assim, não é muito fácil de encontrar, mas tem. Mas hoje em dia, tudo é mais tranquilo, né? Então essa é a minha sugestão, porque aqui você vai encontrar todas, por exemplo, vou abrir uma página aqui. Ó, aqui você... Gente, eu abri numa página. Então. E tem um pênis aqui também. Aqui você tem... E por que ele é muito legal? Essa parte aqui é porque a gente tá num capítulo da pelvis. Então aqui, nessa parte branquinha, fala tudo sobre isso.
Então, explica, fala o nome das estruturas, explica a função de cada coisa. Aí, depois, nessa parte azulzinha, ele vai contar as patologias. Por isso que ele é anatomia orientada para a clínica. Ele te dá os conceitos, te dá o nome das estruturas e te dá algumas patologias. Então, com esse livro, você já consegue estudar 3 coisas ao mesmo tempo. Você consegue entender a função, o nome das estruturas e as doenças associadas a ela. E a minha última sugestão, e esse aqui eu queria pedir um pouco de atenção, porque na verdade esse aqui está em português. Mas super ajuda. Minha outra sugestão é esse. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas eu vou colocar o livro, vou colocar a capa do livro aqui no vídeo. E esse aqui é o Anatomia para Colorido Néter, do super, mega Thunder Power famoso Néter. Esse livro, inclusive, eu tenho acompanhado pelo Facebook, que tá rolando aí uma febre de colorir desenhos, né? Tô ligada nisso. Então, o que diferencia um estudante de medicina de todas as outras pessoas do universo? Você tem que estudar muito, muito, muito. Não tô dizendo que os outros cursos não tenham, mas é porque eu tô comparando com o direito, sabe? Porque é o que eu fiz. E com a biomedicina, que eu também fiz e que também me sugou muito. Mas, tipo, o bicho pega aqui, entendeu? O bicho pega. Então, esse livro aqui, ele tem os desenhos... Não, dessa vez eu não abri numa página, né? Ele tem os desenhos pra você... Deixa eu ver se eu acho um desenho que eu tenha colorido e tenha explicado. Gente, eu colori algumas coisas. Não parece, mas eu colori. É que eu queria achar um bem legal pra mostrar pra vocês. Vou pegar qualquer um aqui. Né, assim. Aqui. Por exemplo, vamos pegar um cérebro. Né? A gente já falou um monte de vagina e de pênis, então vamos pegar um cérebro. Aqui... eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui eu tenho a estrutura do cérebro e aqui, deste lado, eu tenho as explicações sobre essas estruturas. E eu também tenho os nomes delas. Então, o que eu estou fazendo agora, apesar de não parecer, porque meu livro não está todo pintadinho. Agora, eu estou colorindo as estruturas e colocando o nome delas em espanhol, que muitas vezes é o mesmo nome do português. Então, é ótimo, é uma boa higiene mental que se faz quando se acorda às 3 da manhã, né, com insônia. Então, é muito bom para você aprender anatomia, muito bom mesmo. Então, essas são as nossas dicas para o nosso canal hoje e eu te espero no meu próximo vídeo.